Bom, então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar do conhecimento mais importante que uma pessoa tem que ter na vida. Na verdade, não é do conhecimento, é da área de conhecimento mais importante para as pessoas no dia de hoje. E eu sei que esse vídeo vai deixar muitas pessoas chateadas. Então, minhas desculpas sinceras, tá bom? Porque a área de interesse que todos deveriam entender claramente como funciona e que isso melhoraria a vida das pessoas se elas soubessem é economia, tá? E sim, eu estou pedindo desculpa porque eu sei que aqui vão ter muitos libertários, vai ter uma galera também que é cristã, católica, é, enfim, vai ter muita gente aqui que não vai concordar comigo. E tá tudo certo, tá bom? Eu nem sei se eu deveria estar fazendo esse vídeo, mas isso é literalmente o que mudou a minha vida, o conhecimento econômico, o conhecimento em economia, tá? E sim, eu sou cristão, e eu sou cristão da Igreja Batista, e sim, o conhecimento de Deus, acreditar em Jesus Cristo, mudou a minha vida também, tá? Eu não quero dizer que não foi importante. Claro que foi muito importante. Só que, cara, você saber de economia te ajuda até a ser mais cristão, a ser mais religioso, porque você começa a entender as coisas que aconteceram na igreja durante todo o tempo e que acontecem até hoje, inclusive geopoliticamente. Então, entenda, o conhecimento em economia é essencial, é essencial. Hoje em dia eu já tenho até um desgaste quando eu vou falar com pessoas que não entendem de economia. Tipo aquele pessoal que acha que vou imprimir dinheiro e entregar na mão dos pobres e tá tudo certo, vai todo mundo ficar rico. Pô, existe no Brasil uma galera que pensa assim, e isso me cansa demais. Mas vamos pro que interessa. O conhecimento mais importante. Qual é a área do conhecimento mais importante, na minha humilde opinião? É economia. Quando eu falo de economia, eu não estou falando de investir o seu dinheiro, tá bom? Porque aqui no YouTube já. Duas coisas, pessoal. Primeira coisa, quando a gente fala de pesquisa no geral, a gente não fala mais de Google, a gente fala de YouTube. As pessoas pesquisam no YouTube, tá bom? Aqui no YouTube se criou um hábito de falar canais de economia. Só que esses canais nem falam de economia, esses canais falam de investimento, tá bom? Economia é uma outra coisa, são pouquíssimos canais de economia aqui no YouTube, beleza? Quando eu falo de economia, não estou diretamente falando de investimento, embora entender economia te ajude a investir. Eu também não estou falando de ações. Ações, FIIs e qualquer tipo de compra que você acha que vai valorizar. Economia não é isso, não estou falando disso. Eu também não estou falando da renda da pessoa. Porque aqui no Brasil, economia significa que o cara tem dinheiro. Não, não tem nada disso também. E não estou falando de riqueza, de como conseguir riqueza ou como funciona a riqueza. Não é nada disso. Quando eu estou falando de economia, eu estou falando de a parte mais importante da economia, que é a circulação da riqueza ou circulação das moedas. Um exemplo disso é como alguém produz algo trabalhando ou contratando pessoas para trabalhar e faz esse produto chegar na sua mão. O que é isso? Isso é o caminho. É o caminho das coisas, é por onde o dinheiro está fluindo. É esse o conhecimento que eu acho tão significativo. Entender como algo é criado, ganha valor, passa por impostos, por burocracias e chega na sua casa, e chega na sua mão. E por outro lado, como você busca por um produto, faz um trabalho para receber alguma coisa para trocar por esse produto buscado. É esse o caminho, é esse o conhecimento tão relevante, que é um conhecimento que eu tenho certeza que 99 de vocês, eu vou perguntar algo bem simples como é que chegou o arroz na sua casa? Quantos impostos você paga para ele chegar aí? Quais são as burocracias e dificuldades dos empresários que contratam pessoas e tem que pagar não sei quanto para o governo para esse arroz chegar até aí? Quanto de imposto tem cada pacote de arroz?
O quanto você tem que trabalhar por dias e por horas para colocar esse arroz na sua mesa. É só isso, pessoal. Só estou falando do caminho. O caminho do produto até a sua casa e o caminho do dinheiro que você ganhou até chegar no bolso do cara que pegou aquele produto. Ou até daquele trabalhador. Tá? Que aqui pode ser uma empresa ou pode ser um cara sozinho mesmo. Não interessa. Eu quero saber isso. Você consegue me responder? Se você consegue me responder, tem uma grande chance de você já dominar a economia e como ela funciona, certo? E a minha maior recomendação para isso é esse livro aqui, As 6 Lições de Ludwig von Mises. Porque esse é o livro que descreve a real economia, a economia verdadeira. Porque existe muitas pessoas que ensinam de economia, só que aquela economia é utópica, é ilusória. Aquilo ali não funciona na prática, não funciona na realidade. E o que esse cara escreveu aqui num livro tão curto, sim, funciona. Então você pode ver que até na capa do livro tem os assuntos e tópicos relevantes. 6 lições. Aí tem aqui investimento externo, políticas e ideias, intervencionismo, capitalismo, socialismo e inflação. É isso que você precisa saber. Esse é o caminho para entender de economia. E cara, a parada é tão louca que quando você entender de economia, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Porque praticamente todos os assuntos do mundo, você praticamente vai dominar todos os assuntos do mundo. Vou até anotar aqui. Pra galera lá da comunidade Toca do Coelho, eles ganham esse mapa mental aqui para estudar durante os vídeos. Então, por isso que eu tento editar e deixar sempre bonitinho. Mas enfim, se você entende economia, você vai dominar todos os assuntos do mundo. Porque todos os assuntos do mundo, eles são baseados em trocas. Troca de esforço físico ou esforço mental para a criação de algo que pode ser físico ou entretenimento para outras pessoas que estão dispostas a pagar por aquilo. Tudo no mundo é assim. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo. É isso que você tem que aprender. Eu não tô pedindo muito. Eu quero que você melhore de vida e esse é um passo importante. Olha que coisa louca. O avanço do seu conhecimento. Eu separei aqui 8 tópicos simples, tá? Eu poderia colocar tópicos infinitos aqui, mas eu coloquei 8 tópicos simples para te provar que a economia é um conhecimento fundamental. Olha só. Vamos falar de esporte? Então vamos fingir que a gente está sentando numa mesa de bar aqui. Vamos falar de esporte. Quanto tempo faz que a Argentina não ganha uma Libertadores? Nenhum time argentino ganha uma Libertadores, que é o maior torneio do continente. Faz muito tempo. Por que faz tanto tempo? Porque a economia deles está quebrada. Eles não têm dinheiro para contratar jogador. E times da Europa, ou até mesmo do Brasil, com mais poder aquisitivo, contratam jogadores dos argentinos e levam embora. Por isso que os times argentinos são fracos. É difícil entender isso? Ah, Lucas, mas a seleção da Argentina é forte. Pois é, a seleção é forte, por quê? Porque os caras ali, eles têm talento. Mas por que a seleção é forte e os times não conseguem segurar esses jogadores no próprio país? Porque não tem economia, a economia é fraca. Certo? Então, se eu quero o melhor jogador pro meu time, eu vou buscar no país que seja. Não tô nem aí, se o cara nasceu no Afeganistão, eu vou contratar ele. É isso que acontece com a Argentina. Lucas, mas num passado não muito distante, o River Plate ganhava várias, o Boca Juniors também. Até os times do Uruguai e Paraguai tinham mais chances. Pois é. Aí você já vai um pouquinho pra geopolítica. O que aconteceu na América do Sul nos últimos anos? A onda esquerdista. Ou tô enganado? Talvez os times brasileiros sejam tão fortes porque eles estão competindo com times de economia quebrada. Certo? Mas agora que tem o Milei, será que num futuro próximo
Os times argentinos não podem se recuperar e começar a ganhar dos times brasileiros? Sendo que a nossa economia está numa inflação desgraçada? Pronto, isso é um exemplo de como a economia é importante, inclusive nos esportes. Outra coisa de esporte. O Corinthians contratou o Memphis Depay. Ele é o jogador mais caro do futebol brasileiro. Aí você pensa, pô, um time que deve tanto tá contratando um cara tão caro. Pois é, mas existem duas maneiras de você sair da dívida. Que é você fazer uma economia, juntar dinheiro e pagar a sua dívida, ou aumentar a sua receita. Se o cara chega no Brasil, vende mais camisa, faz patrocínios melhores, ganha títulos, automaticamente ele aumenta a receita do clube e o clube consegue ir quitando a dívida. Isso é economia. Só que jornalistinha não consegue entender isso. Por quê? Porque não entende economia, só entende esporte. Ou seja, fica no déficit. Déficit cognitivo. É um animal. Outra coisa, por que a NFL tem uma liga muito, muito forte? E é extremamente raro um time doutrinar e ganhar 5, 6 títulos seguidos. Isso é extremamente raro. Por quê? Porque existe um draft. Existe um limite de gasto de jogadores. Os times não podem ser tão desequilibrados financeiramente. O tal do fair play financeiro. O draft da NFL. Por que você não escuta falar de NFL, só que você escuta falar bastante de NBA? Só que nos Estados Unidos, a NFL é muito maior que a NBA. Por que isso? Marketing. E marketing tem a ver com o quê? Dinheiro. Cara, então, olha o tanto de exemplo que eu te dei. Eu nem anotei. Cara, isso aqui pra mim é tão simples que eu nem anotei. Eu poderia ter escrito aqui NFL. Poderia ter colocado aqui a história do Memphis. Poderia colocar também times argentinos. Mas não é necessário, porque são coisas naturais. Coisas naturais. Vamos passar para outro, então? Relacionamento. Quando é que os relacionamentos começaram a desandar? Quando a taxa de natalidade começou a desandar. Cara, tem um canal excelente, só que eu não vou lembrar o nome, mas tem um canal excelente aqui no YouTube de geopolítica, onde ele provou, o cara provou por A mais B, ele provou que a taxa de natalidade está caindo mais no Oriente Médio do que na Europa. Ele provou com dados estatísticos. Só que naquele vídeo onde ele prova isso, o que é um absurdo, afinal todo mundo acha que os árabes estão fazendo filho pra caralho, só que na verdade isso é mentira e ele provou isso e tá certo. Naquele vídeo ele viu o seguinte, que de 1970 pra cá, a taxa de natalidade caiu no mundo inteiro. Só que ele não conseguiu notar isso. Ele só fez um leve adendo ali no vídeo. Falou, olha, curiosamente, por algum motivo, a taxa de natalidade caiu. Começou a cair de 1970 pra cá. Agora, se você entende economia, você sabe o que aconteceu em 1970. 1971 até 73, você sabe o que aconteceu. A quebra do padrão ouro. O cara lá, ele é extremamente bom em geografia e geopolítica. Só que se ele entendesse de economia, ele poderia saber isso também. E aí, é claro, as mulheres entrando no mercado de trabalho, cai a renda dos homens, afinal tem mais mão de obra. Se a mulher ganha mais dinheiro, ela não precisa de um marido para sustentar ela, certo? Então ela pode cuidar da própria vida, pode ter menos filhos, afinal ela começa o relacionamento dela depois dos 30, então vai ter menos filhos, taxa de natalidade cai, blá blá blá, essa história que você já conhece. E se você não conhece, é simples, canal Coruja do Carvalho. Bom, outro exemplo, política. Me diga qual ação política não envolve dinheiro. Qual ação política não envolve dinheiro? Todas. Todas estão diretamente ligadas com a economia. Todas as ações políticas. Você pode não gostar de política, você pode não querer falar de política, mas são os políticos que impactam na economia. Aqui não é que você vai entender política com economia. Aqui é diferente. Aqui você entende economia
tenta melhorar a sua vida e percebe que um político tá te fudendo. Você aprende tabela sobre política. História e sociologia, também dois assuntos que têm a ver com economia. Por que o Império Persa caiu? Por que a maioria dos impérios foram arruinados? Inflação, economia. Por que guerras são criadas, são feitas? Por que combates são ganhos e perdidos? Economia. Por que os Estados Unidos é uma potência mundial? Economia. Por que os Estados Unidos é uma potência? Porque ele se aproveitou no tempo de guerra de vender armamento para quem estava em guerra. Por que a gente está tendo uma guerra agora entre Ucrânia e Rússia? Porque existem países que estão economicamente envolvidos na porra da guerra. Isso é economia. Isso impacta na bala que o seu filho tá comprando depois que ele sai da escola. Outro exemplo, geopolítica. Geopolítica eu não preciso nem falar. Geopolítica e economia está muito, muito ligado. Geopolítica é outro assunto que você vai aprender de tabela. Sei lá, você vai comprar um carro. Aí você descobre que o carro que você vai comprar é mais barato no Chile do que no Brasil. E ele foi produzido no Brasil. Automaticamente você já liga economia e geopolítica. O que aconteceu? Por que isso está acontecendo? Automaticamente você já se sente roubado, vai pesquisar e descobre que é por causa de política. Então as coisas estão interligadas. Você precisa entender economia. Viagens. Eu quero fazer uma viagem. Quais os melhores lugares para ir? Você precisa entender do câmbio. O câmbio da moeda. Automaticamente você vai fazer uma viagem para Venezuela. Nossa, na Venezuela eu sou milionário. Por quê? Porque a moeda lá é um lixo. Por que a moeda é um lixo? Aprende inflação. O que é inflação? Aumento de preço? Não. Impressão da base monetária. Então, olha o tanto de leque de possibilidade que você aprende só de saber o básico. O básico de economia. 7. Religião. Por que Martim Lutero fundou uma nova igreja? Por que isso aconteceu? Será porque, de alguma forma, a Igreja Católica tinha traços econômicos satânicos lá dentro? Será que eles se corromperam economicamente? Por que a porra das igrejas aqui no Brasil, algumas pagam imposto, outras não? Sabendo de economia, você começa a entender tudo isso. Por que igreja dá tanto dinheiro? Tem que saber. Só reclamar é fácil. Mas já buscou saber o porquê? Se você entende um pouco de economia, você sabe que é mais capaz da igreja mudar a vida de uma pessoa para melhor do que o Estado. Porque a igreja, ela é uma comunidade pequena. E numa comunidade pequena, um padre ou um pastor consegue ajudar diretamente quem mais precisa. Agora, pensa que um presidente vai ajudar diretamente quem mais precisa. Como? Se ele não consegue nem enxergar essa pessoa no meio da multidão. A igreja faz o papel do Estado melhor que o Estado. Essa é a verdade. Mas você só vai entender disso se você souber da porra de economia. Por último, natureza e meio ambiente. Olha que porra é essa, velho? Natureza e meio ambiente. Como natureza e meio ambiente conseguem impactar na economia? Se eu, por exemplo, sei que a Argentina está em crise e deu um furacão lá e destruiu todas as plantações de arroz lá, deu bosta pra caramba. Aí no Rio Grande do Sul aconteceu a mesma coisa, Deus me livre, mas vai que acontece a mesma coisa. Não dá pra eu me preparar economicamente? Sabendo que isso aconteceu? Quando aconteceu no Rio Grande do Sul, não houve uma busca desenfreada por arroz? Quem que você acha que pesquisou lá os impactos que poderiam acontecer? Não mexe com economia e meio ambiente? Você entender de economia, você descobre que um carro elétrico polui pra caralho. E a bateria é gastona pra caramba. E que não vale o custo, você teria que andar de carro elétrico 70 anos da sua vida, o mesmo carro, para aquilo valer a pena. Só que aí você descobre que o carro híbrido vale muito a pena.
principalmente no Brasil, onde tem trânsito. Só que você só consegue entender isso se você souber de economia. Senão, tu vai ficar andando de BYD 100% elétrico. Sendo que você podia comprar um Corolla híbrido. Vocês têm noção disso, velho? Cara, esse aqui é o melhor vídeo que eu já fiz na minha vida, não tem jeito. Mas enfim, economia é importante, pessoal. Não é que é importante para você entender de economia, não, é porque economia envolve tudo. Tá tudo ligado. Eu sei que tem outras áreas do conhecimento, tipo sociologia, que tá tudo ligado, só que sociologia é muito amplo. Não vai mudar a sua vida diretamente, economia vai. Se você souber de economia, a sua vida vai mudar. O seu trato com as pessoas também vai mudar. Até a sua crença. Mais pessoas chegam no cristianismo pelo Bitcoin, pela porra do governo ser autoritário pra caralho. Mais pessoas chegam no cristianismo desse jeito do que, sei lá, entregando panfleto na rua, passando de porta em porta pra chamar as pessoas pro culto. Vocês têm noção disso? O quanto impacta? Mas enfim, agora um recadinho dos meus patrocinadores, que no caso sou eu mesmo. Se você clicar nos links aqui abaixo, você vê que eu tenho 2 cursos, um de inteligência artificial e um 100% focado em ganhar renda extra com o YouTube. Pode ser uma renda extra no começo, mas provavelmente se você faz o que eu faço com a constância que eu faço, você vai viver disso um dia, certo? Bom, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.